Vamos nós. Dica de estudo da semana. Repetição espaçada. E galera, esse aqui eu estudei bastante, porque era uma técnica que eu tinha muita resistência de início. Muita resistência. Então, o que a gente tem aqui por detrás, né? Galera, na verdade, a repetição espaçada é a ciência de não esquecer, né? É isso, é basicamente isso. Então, chegamos nesse quadro aí de dica de estudo. Eu vou reforçar com vocês essa técnica que a maioria já deve ter conhecido. Vou trazer minha opinião aí de professor e de concurseiro também, por que não? E, cara, assim, ela tem potencial para se tornar a dica mais relevante, mais importante de todas que a gente já apresentou. Então, nos episódios anteriores, pessoal, a gente respondeu 4 perguntas fundamentais. Episódio 2, falamos de estudo reverso, né, que era o que estudar. Então, questões primeiro, teoria depois. No episódio 3, falamos do método Feynman, que era como consolidar, então explicar para fixar. Episódio 4, Pomodoro, então por quanto tempo estudar, né? A gente falou dos ritmos ali 25/5, o ritmo ultradiano, né, que são os ritmos do cérebro. Episódio 5, semana passada, falamos do interleaving, né, então falamos de em que ordem você vai estudar, que era a ideia de você misturar as disciplinas. Mas persistiu uma pergunta que nenhuma delas respondia e que, cara, não foi agora, depois que eu comecei esse programa, não, mas já há muito tempo me fazem, principalmente no Instagram. Tá? Galera, pergunta que tira o sono do concurseiro. Quando voltar a estudar o que já estudei? Quer dizer, como eu faço para não esquecer o que eu já estudei? E a resposta, ou pelo menos uma das respostas, é justamente a técnica de repetição espaçada. É a dimensão temporal, cara, do estudo e do reestudo. Tranquilo? Então, pessoal, o que a gente tem aí por detrás, tá? Só para fixar. Em 1885, bota aí muito tempo atrás, o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus fez uma descoberta que mudou todo esse ciclo de estudos que a gente conhece. Né? Ele mediu exatamente como o cérebro esquece e o resultado, de fato, chama muita atenção. Sem nenhuma revisão, sem nenhum tipo de recontato, reestudo, em uma hora, perdão, você esquece 50% do que você aprendeu de alguma forma, tá? Não precisa nem ser em ciclo de estudo. Em 24 horas, você esquece em torno de 70%. Em uma semana, em torno de 90%. Claro, isso é média, não são todos, né, mas esse é um padrão observável, né, numa grande população. Tá? Ou seja, queridos, aquela sessão de 4 horas de AFO que você fez no sábado, né, na segunda-feira, 70% já foi embora. Na sexta-feira, 90% já foi embora. Você estudou 4 horas para reter aproximadamente ali 24 minutos de conteúdo. Mas Ebbinghaus descobriu outra coisa. Cada vez que você revisa o conteúdo no momento certo, a curva ela fica mais lenta. O decaimento fica mais lento. A queda, galera, vê se fica claro, né? Ela vai ser menor. Não é que você vai deixar de esquecer, mas a inclinação, né, do seu esquecimento passa a ser menor. E o intervalo entre revisões pode ser cada vez maior. Esse é o princípio. Então, galera, assim, a ideia aqui por detrás, né? Vou manter aqui, né, pra gente. Assim, é exatamente assim que vai funcionando, tá? Você distribui as revisões ao longo do tempo, né, então intervalos decrescentes, para que cada revisão reinicie a curva num patamar mais alto. Essa é a ideia que eu estava trazendo aqui. Né? Eu ainda vou voltar, mas enfim, é isso. Né? Então você vai reiniciar a curva do né, de esquecimento, mas agora num patamar um pouco mais alto. Fechado? Qual é a ciência por detrás, queridos? E aí sim eu tenho alguns estudos, tá? Não é achismo. Por isso que eu falei, essa é uma das técnicas mais embasadas, tá, queridos? É técnica de estudo realmente com evidência científica muito forte. Assim, né? Eu acho que essa é a mais forte de todas. Os números aí. A gente teve, cara, pô, me desculpa aí, eu posso errar algum nome, mas vocês podem pesquisar depois aí na internet, tá? Danlowski et al., 2013, é a maior revisão de técnicas de estudo já feita. Classificou a prática distribuída como high utility, ou seja, a nota máxima, tá? Pô, esse nome aqui tá demais, galera. Donoghue e Hattie, 2021, enfim. Meta-análise com 242 estudos e 169 mil participantes. Encontrou o tamanho do efeito de D igual a 0,85, cara, numa escala que vai até 1. Então a gente está falando aí de um efeito muito forte, tá, galera? Efeito altíssimo, tá? Melhora a retenção em 200 a 400% comparado com o estudo concentrado, cramming. Funciona para todas as idades, todas as disciplinas e todos os tipos de conteúdo. Galera, por quê, né? Por que funciona? Porque quando você tenta lembrar algo depois, né, de um intervalo, deixa eu só me apertar aqui para eu não ficar muito na frente de vocês. Pronto. Então, quando você tenta lembrar ali algo, galera, o cérebro ele precisa fazer um esforço de recuperação. Essa recuperação, ou melhor, esse esforço, perdão,
é o que fortalece a memória de longo prazo. É o que os pesquisadores chamam de dificuldade desejável. A gente falou disso outrora, né? O Desired Difficulties, né? Conceito dos professores Robert e Elizabeth Bjork da UCLA. A gente falou isso já em outras técnicas, tá? Pensa da seguinte forma: se você vai na academia e levanta o mesmo peso que levantou ontem, sem esforço, seu músculo não cresce. A memória funciona, aliás, da maneira igual, tá? A revisão precisa ter um grau de dificuldade e o espaçamento cria essa dificuldade natural. Agora, queridos, cuidado com a armadilha cognitiva. Estudar concentrado parece mais produtivo. Você lê fluido, reconhece tudo, mas reconhecer não é lembrar. Na prova, você precisa recuperar da memória, não reconhecer. É a prática espaçada que treina, né? Faz esse treinamento exatamente para a recuperação. Tranquilo, jovens? De boa? Como aplicar na prática? Cara, assim, é um framework que eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem, mas é claro que isso é adaptável para cada um de vocês, isso muda muito. Mas assim, a teoria, lógico, é muito bonita sempre. Mas o concurseiro quer saber, cara, como é que eu aplico isso? Cara, essa micro tabelinha que eu botei na esquerda aí é só para ter um modelinho simplificado ali, né? Mas você estudou, você fez o estudo. Você vai fazer um dia depois, né? Uma primeira revisão. Então, por exemplo, se você estudou na segunda, você vai fazer essa revisão aí na terça. A segunda revisão vai ser 3 dias depois. Então você estudou segunda, revisou terça, vai revisar novamente na sexta. A terceira revisão, queridos, a princípio, 7 dias depois. Então você vai revisar na próxima sexta-feira. Depois, quarta revisão, 21 dias depois, ou seja, você vai revisar em 3 semanas. E a quinta revisão, 60 dias depois, você vai revisitar, né? Vai fazer essa revisão em 2 meses. Cada revisão pode ser curta, galera. É papo assim, até menos, tá? Mas 15, 10, 15, no máximo ali 20 minutos, dependendo da densidade que você está estudando e tal. E não precisa reler tudo, tá? O segredo, galera, é você tentar lembrar primeiro, fazer um active recall, né? Um recall ativo, e só depois você conferir. Né? Então, formas práticas de você implementar isso. Né? A primeira forma, galera, é montar uma planilhazinha de revisão, pô, é simples. Anota a data que estudou cada matéria, né? E programa de revisões nos intervalos. Funciona, é gratuito, né? Mas dá um trabalhozinho manual ali. Mas, cara, é de boa. Você, pô, usando até algumas IAs atuais, aí você consegue gerar já a tabela pronta, cara. Você fala o que você estudou, bota a data, tal, tudo bonitinho, que você já vai gerar uma tabela aí para você ir ticando, tá? Segunda forma, galera, que eu sei que o pessoal gosta muito, 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 muito mesmo, tem uma adesão muito grande, é o Anki, né? Ou ferramenta de flashcard, cara. O Anki é gratuito e automatiza os intervalos. Você cria cartões com perguntas de um lado e respostas do outro. Eu não sei se todo mundo já viu esse aplicativo. Ele tem aplicativo web e aplicativo no celular, tá? O algoritmo decide quando mostrar cada cartão baseado no seu desempenho. É poderoso, mas tem curva de aprendizado para você começar a utilizar. Eu, particularmente, na época que estava estudando para o TCU, eu fui apresentado para essa ferramenta meio que um pouco em cima da prova, acabou que eu optei por não utilizar. Tá? Cara, a terceira forma, e particularmente assim, é a que eu mais recomendo, tá? É a que eu usava. Para mim funcionou muito bem. Né? Para quem estuda para área de controle especificamente, mas para qualquer área. Né? Isso aqui funciona para qualquer coisa, tá? Que é a revisão por questões espaçadas, galera. Eu tinha falado já no início para vocês, eu acho que revisar por questão, na minha opinião, é o caminho de sucesso. Você consegue juntar várias técnicas ao mesmo tempo utilizando essa forma de revisão, beleza? Então você separa blocos de questões ali por matéria, né? Ao invés de refazer a mesma lista, você vai fazer questões novas, óbvio, né, para você não ter aquele overfitting, né, aquela superadequação, né, do mesmo assunto para os intervalos. Então você acaba combinando ali o estudo reverso, né, que a gente comentou no episódio 2, com as repetições espaçadas. Tranquilo, gente? E aí, a gente forma o quinteto do estudo de nível, do estudo inteligente, pô. Então, a gente evoluiu, né? Semana passada da tríade para a quadra, e agora a gente está caminhando para um quinteto. Né? No episódio 4, galera, a gente montou a tríade. No 5, a gente montou a quadra. E agora, com a repetição espaçada, a gente monta aí o nosso quinteto do estudo inteligente. Então, estudo reverso, trazendo o que estudar. Metodologia Feynman, como estudar. Pomodoro, por quanto tempo estudar. A prática intercalada, em que ordem estudar. E agora, na repetição espaçada, a gente fala quando revisitar, quando você vai fazer a sua revisão. Essas 5 técnicas juntas formam um sistema completo de preparação. Cada uma responde uma dimensão diferente do estudo. O Pomodoro espaçado, que seria o Pomodoro espaçado perfeito, tá, galera? Exemplo de uma semaninha aí. Segunda-feira, 4 Pomodoros de AFO. Tô chutando, tá, gente? Questões novas, estudo reverso. Aí na terça-feira, um Pomodoro de revisão de AFO, um dia depois. Mais 3 Pomodoros de direito administrativo. Aí na quarta, um Pomodoro revisão de direito administrativo, mais intercalada com matéria nova. Aí na sexta, cara, você vai ter lá um Pomodoro revisão AFO, né, 3 dias depois, mais um Pomodoro de revisão de direito administrativo. Então, galera, vai percebendo assim, as revisões são curtas,
um Pomodoro, 25 minutinhos, e isso eu já estou botando até grande. Mas elas são estrategicamente posicionadas para interceptar a curva de esquecimento, né, antes que ela caia demais. Galera, e é um detalhe interessante, né? Olha só. Até lá embaixo ali, não sei se vocês estão vendo. Aliás, deixa eu ver se eu estava na frente de alguma coisa, mas acho que não, né? Beleza. Botei ali, ó, um insight que é contraintuitivo, galera. Assim, o último ponto, talvez, né, e talvez o mais importante, né, é que essa repetição espaçada, ela não traz a ideia de que você vai estudar mais, tá? Na verdade, no final das contas, você vai estudar menos por sessão e mais vezes ao longo do tempo. Quem estuda 4 horas num dia e 0 nos próximos 6, retém menos do que quem estuda 40 minutos por 6 dias, né, por dia em 6 dias diferentes. Então, assim, galera, o concurseiro que vence, né, não é aquele que estuda mais horas, eu já falei isso para vocês. É o que esquece menos, é o que estuda melhor. Então, vou deixar aqui para vocês uma tarefazinha para casa, né? Peguem a última matéria que vocês estudaram e programem uma revisão de 20 minutos para daqui a 3 dias. Só isso, galera. Começa pelo básico e vai encaixando aí no seu dia a dia. E junto a isso, galera, só de curiosidade, tá? Eu montei para vocês, cara, tudo óbvio, né? Tudo eu faço para vocês, né? Dentro do nosso canal, que é o nosso canal mais de técnicas experimentais, né? Assim, não é que sejam experimentais, né? Mas é um canal um pouco mais voltado, né, para aplicações científicas e testes ali, enfim. E eu sei que a galera tem gostado muito, os concurseiros de regra geral têm ajudado muito. A gente tem o nosso canalzinho aqui, nosso canalzão, né? Não é canalzinho não. O Gratilabs, né? Então, Gratilabs concursos, a princípio, mas você pode usar para qualquer coisa. Eu subi, galera, ao longo aí da última semana, na verdade, ao longo dos últimos 3 dias, alguns vídeos que te ajudam na parte do Pomodoro e na parte de concentração. Galera, aqui é ciência aplicada, tá? Vocês podem analisar, eu botei na descrição todos os estudos que fundamentam. Então, eu utilizei algumas faixas, alguns espectros, né? Não vou entregar o ouro todo, mas alguns espectros que facilitam o seu foco. Inclusive, galera, a gente tem um estudo relativamente grande com pessoas que têm TDA e TDAH. E esses sons, eles de fato funcionam para que você aprimore a sua capacidade de foco. Ah, é fórmula mágica? Não, não é isso. Mas, de fato, eu fiz o teste, assim, eu mesmo, tá, galera? Quando eu estava executando algumas tarefas. E, cara, achei bem impressionante, né? Eu conhecia algumas teses, né, de sons binaurais, né, binaural beats, alguns sons brancos. Eu, na minha época de estudo, eu usei muito música clássica também. Mas, cara, esse eu encontrei que, de fato, tem fundamentação científica. Né? Eu estou mostrando aqui para vocês. Então tá aqui, né? Se você entrar lá, é porque eu acho que não vai passar para live, né? O som não vai entrar para vocês. Mas, cara, como se fosse um ruído branco. Só que eu já botei aqui com o ritmo do Pomodoro, né? Com a parte de pausa, né? E com a parte de foco. E por detrás desse ruído, galera, tem as faixas de frequência que de fato fazem você aumentar o seu grau de concentração. Cara, testa. Tá? Eu botei um de 2 horas, que fecha um ciclo de Pomodoro completo. São 4 Pomodoros ali dentro, beleza? E botei também para quem quiser fazer ali mais quebrado, né? Um Pomodoro estendido, então botei um vídeo de 50-10 e um Pomodoro curto, né? De 25-5. Para vocês usarem aí nos seus estudos, cara, eu acho que ajuda muito, 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 muito. Eu, particularmente, nos meus estudos usava bastante, até porque tem muito ruído externo, então eu precisava usar. E não especificamente esse eu criei agora, mas eu acho que vai trazer um upgrade no estudo de vocês. Galera, ajuda muito mesmo, muito, 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 muito mesmo. Façam esse teste. Esse que eu subi agora é a versão mais, digamos assim, complexa, se é que eu posso assim dizer. Ela tem mais faixas de frequências e amplitude maior. Eu construo isso usando programação, tá, galera? Usei muito a parte de Python, de R e tal, mas eu já construí mais 2 faixas, né, mais 2 sons distintos que para vocês testarem, às vezes, né, é um que a gente chama de pink noise, né, que são os pontos de frequência mais altos e tal, e o outro é o brown noise. Eu vou subir no nosso canal e aí vocês vejam se faz sentido para vocês. Cara, eu acho muito bom, eu particularmente vou te falar, hein? Eu vou voltar a usar, inclusive, em tarefas hoje lá no TCU. Cara, é um som que ajuda muito a gerar esse foco, você consegue executar muita coisa assim. Não sei te explicar, cara. Parece que fecha assim, né? Consegue concentrar e executar muita coisa no intervalo de tempo curto. Experimenta, galera. Se não gostar também, não tem problema tal. Mas é só porque eu montei ali pensando nisso e acabou que foi até um pouco egoísta, porque eu tô usando pra mim. Mas, pô, a galera que quiser usar, testar e ver se faz sentido, recomendo.